E antes de eu começar a gravar a receita de hoje, eu vou falar sobre esse vinho e particularmente essa vinícola. Considerando as Américas, ele foi a primeira vinícola que começou a ter um vinho que é considerado orgânico. E aí foi a primeira grande confusão que se teve no mundo inteiro. Começou-se a discutir muito sobre o que era um vinho orgânico, quais são as características que tem. Lembre-se que a gente vai ter aí um processo de gourmetização de tudo, no final das contas, e há a mudança de ingredientes, enfim, na gastronomia, e no vinho começou a se ter essa pegada mais orgânica. E, obviamente, eles fizeram uma sacada muito radical para a época, que eles pegaram e deixaram de usar rolha e começaram a usar esse tipo de rolha aqui, que é chamado rolha screw. Na verdade, é parafuso. E por que isso? Porque, na visão deles, se tem necessariamente a cortiça, você tem produto químico. Então, de nada adianta eu ter um vinho orgânico se ele vai ter contato com a cortiça e, de certo modo, vai perder a parte orgânica do vinho. E aí ficou justamente essa rolha de alumínio, que inclusive na época nós estávamos tendo no mundo inteiro grandes dificuldades para se conseguir a cortiça. A Portugal, que é um dos maiores produtores, estavam tendo muita dificuldade por conta de uma praga que teve lá na época. E aí está aqui, a vinícola Emiliana, ela tem vários tipos de vinho, esse aqui é o Adobe, é um custo-benefício, eu considero que tem outros melhores dela, da própria vinícola, mas a nível de custo-benefício eu acho que esse aqui é um vinho que serve bem e que acho que vai satisfazer bem o nosso prato, que é um Chardonnay. E aqui eu vou abrir para vocês, porque nada serve um vinho fechado, né? O vinho só serve aberto. Enfim. Depois eu falo sobre esse vinho, porque que ele harmoniza com o prato, tá? Mas ele vai complementar muito dos ingredientes que a gente tem. A receita de hoje é uma receita muito forte, digamos assim. Seja porque a salada eu escolhi mistura de saladas picantes e fortes, seja rúcula ou agrião, inclusive. Eu nem gosto muito de agrião, mas hoje eu resolvi colocar o rabanete até que eu gosto. E da mesma forma também o espinafre misturado com requeijão, que é o molho que eu vou fazer, com um pouquinho de queijo parmesão em cima. Mas eu falo sobre o vinho depois. Saúde e vamos começar a gravar. Porque eles têm a questão da lei de pureza alemã, então eles não misturam. Aí você não pode colocar nada dentro dos copos. E ele pegou por isso, eu não sabia, né? Foi a primeira vez que eu fui. Depois, obviamente, eu obedeci, que eu não vou estar sendo esculhambado e dessa vez com razão. E eu sem entender nada, ele gritando lá na frente de todo mundo. Aí tinha um amigo meu que era alemão, que ele foi com a gente, Steffen. E hoje a gente vai cozinhar um prato que ele demora um pouco por conta do forno, mas é um prato, de certo modo, bem prático. Tá? Que é um bacalhau que eu vou botar no forno, ele vai ter uma cama de legumes, eu vou fazer um molho de espinafre com requeijão e vou misturar um mix de salada, que eu trouxe umas saladas diferentes. E aí o toque final dentro da salada, que é o vinagre de Xerez. É um vinagre que, assim, eu gosto muito, aprendi a gostar, assumo que não é tão fácil de conseguir e infelizmente também não é tão barato, mas é um vinagre, se você tiver condição de comprar e sentir o sabor dele, realmente ele dá um toque bem diferente daquilo que você queira especificamente dentro de uma salada e dentro de uma mistura. E aí eu vou fazer um mix de salada onde eu vou usar a rúcula, o agrião e o rabanete. E aí vai ser sem nenhum cozimento o rabanete, tá? Vai ser in natura, eu vou misturar apenas com vinagre e vou fazer uma mistura do vinagre com azeite e também vou colocar um azeite trufado. É importante entender que o próprio vinagre com azeite, ele termina se misturar um pouco e cada um apropria de um sabor diferente. Eu vou usar o azeite extra virgem na proporção de 3:1 com o meu vinagre e o trufado eu vou só colocar uma colherzinha pequena para ele dar o sabor. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre digo da gastronomia, a gente não pode ter
o sabor roubado de um ingrediente por qualquer outro acompanhamento. Então, se você botar muito o azeite trufado, que é um azeite muito forte, ele vai tomar totalmente o sabor dos próprias folhas e também do rabanete e vai esconder completamente o outro azeite e também o vinagre de Jerez. E aí eu vou pegar o meu bacalhau, vai ser feito de forma simples, eu vou colocar uma cama com cebola e vou colocar os 3 tipos de pimentão, o amarelo, o vermelho e o verde por baixo, porque vai trazer toda uma suculência pro meu bacalhau. Vou botar muito azeite em cima dele, para que ele possa, com esse azeite e com a mistura da cebola com o pimentão, ele absorver bem o sabor. Eu vou passar 45 minutos com esse bacalhau dentro do forno, tá? Lembrando que 30 minutos ele vai ficar fechadinho com papel alumínio, e os outros 15 minutos eu vou tirar e vou incorporar o molho, que é justamente um molho de espinafre, juntamente com o requeijão. Eu estou usando um requeijão sem lactose, porque é para quem tem intolerância à lactose. E aí, no fim, eu vou dar apenas uma noz moscadas para acrescentar e vou colocar também azeitona preta, porque eu gosto de dar um sabor bem diferente para fazer isso. Eu não boto azeitona preta nos 30 primeiros minutos, não, porque ela vai se derreter muito. Mas nos 15 minutos finais, quando eu tirar o meu papel alumínio e colocar o molho por cima, que é para ficar o bacalhau mais crocante, aí é que a gente vai fazer isso. Lembrando que você tem que ter cuidado, porque o espinafre, eu vou fazer o cozimento do espinafre, tá? Com água, eu vou ferver o espinafre e você tem que tirar a água do espinafre depois. Se você for misturar o espinafre muito molhado, sem você enxugar inclusive as folhas, com o requeijão vai ficar aquela papa sem gosto nenhum e não vai ter gosto, assim, você não vai incorporar sabor nenhum. Você coloca e ainda pode colocar um pouquinho de queijo parmesão para quando o bacalhau gratinar, ele ficar no ponto, aquela crosta desse meu bacalhau. E aí eu vou acompanhar com batatas ao murro, que nada mais é uma batata levada no murro depois de passar um tempo de cozimento, aproximadamente 20 minutos fervendo, e aí eu tiro a batata da fervura, e aí vou pegar ela, vou botar junto com alecrim, sal grosso e azeite, e vou ferver, colocar dentro do forno também, para que ela fique aquela batata bem crocante e que fica com sabor diferente. E aí você pode aproveitar, ou você vai comer com salada, ou vai comer com batata, ou vai comer com os dois ao mesmo tempo. Aí depende do gosto de cada um, daquilo que você se propõe a fazer dentro do seu prato. Então, um prato que usa poucos ingredientes, mas na prática, o grande problema é que é o tempo que vai passar dentro do forno. Então, você demora um pouco mais até daquilo que você queria. Então, foge um pouco do que a gente tem feito aqui. Mas a gente tem feito algumas coisas tão rápidas que eu acho que também tem que ter algumas coisas que tem que ter um tempo maior até para a gente poder inovar e trazer algumas coisas diferentes. Aqui eu não tenho trazido ainda um bacalhau, tá, para vocês, e aí a ideia é que a gente possa trazer sempre algo diferente. E agora vamos preparar o nosso prato de hoje, tá? Primeiro eu vou tomar minha taçazinha aqui antes de começar. Cheers! Eu vou primeiro botar aqui a cama do que eu quero, que é primeiro a cebola. Eu cortei aqui em fatias finas aqui, tá? Então olha só, eu tô aqui colocando, tá? Lembrando que esse bacalhau é dessalgado, então você pode colocar um pouco de sal, sem problema nenhum. Tá? Fiz aqui a cama com cebola e também com os 3 tipos de pimentão. Eu gosto muito de pimenta, tanto é que dá para notar que eu tô pegando aqui e tô necessariamente, né, usando aqui agrião, rabanete. Por quê? Porque necessariamente você já tem algo que é picante. Vou colocar um pouquinho aqui de pimenta do rei. E o segredo desse prato, necessariamente, é empapar ele de azeite, para ter um cozimento da própria cebola e dos pimentões, tá? Então vou colocar aqui bem. A ideia é passar 45 minutos se ele fosse em posta. Mas como ele não está em posta, ele está aqui em pedaços pequenos, ele necessariamente eu vou passar menos tempo. Mas se fosse em posta, você passaria em torno de 45 minutos ele dentro do forno. 30 minutos ele com papel alumínio e depois mais 15 minutos sem o papel alumínio com a camada do creme que eu vou fazer, que é justamente o creme de espinafre com requeijão, que é por cima para pegar o gosto. Bem, aqui já está encaminhado. Vamos botar aqui papel alumínio. Tem muita gente que às vezes pergunta qual é o lado correto do papel alumínio, tá? Porque você vai ter um lado que reflete e um lado que é antirreflexivo. Obviamente que você faz o não reflexivo
Para cima. Porque você quer que o calor fique constantemente dentro do prato. Então você vai colocar a parte que é reflexiva para dentro. Bem, tá aqui, 30 minutos, vou colocar no forno e aí a gente espera. Vocês não vão esperar, eu vou esperar. Não tá quente não, tá com a gota. Bem, se esse prato vai aguentar ou não, daqui a 10 minutos a gente sabe. 9h15. O bacalhau tá no forno 10 minutos. E aí é o tempo que eu vou colocar a minha batata para fazer o cozimento, em torno de 20 minutos. Depois eu vou tirar também a própria batata, porque os 15 minutos finais do meu próprio bacalhau vai ser justamente os 15 minutos que eu vou usar para fritar, digamos assim, a minha batata e ela ficar ao ponto, ficar ao murro. Então eu vou aproveitar aqui e botar para ferver aqui na água. Vou botar aqui para ferver. E agora eu vou ligar aqui as folhas, o gás para ferver, porque eu vou colocar o espinafre, tá? Segundo me disseram, isso era a erva do papai, mas tinha outras coisas que o papai botava dentro dessas ervas, enfim. Eu não sei bem. Lembrando que a gente vai cozinhar um pouco o espinafre, né? Vai ferver, mas tem que ter cuidado quando a gente tirar, porque tem que secar. Porque necessariamente, se eu for botar no mix o espinafre com requeijão e ele muito molhado, vai ficar aquela papa. Então você vai perder completamente a textura. E aí, perdendo a textura, vai perder também o sabor quando eu for misturar dentro em cima do bacalhau para que ele fique aquele molho bem espesso, tá? Então tá aqui fervendo, tá aqui a minha batata. Eu vou só aqui dar uma garfada para sentir, ela ainda tá dura, tá? Então vai ter um pouquinho mais de fogo e é o tempo que isso aqui fica e também que o bacalhau, ele que tá aqui, ó, que ele ainda vai durar mais um pouquinho. Mas já tá quase tudo no ponto. O bacalhau, a batata demora um pouco, o espinafre é bem rápido. E agora a gente passou o tempo correto, que vocês vão acompanhar na nossa receita. Vou desligar aqui a minha batata, vou desligar também o espinafre e vou desligar aqui o forno, que tá o meu bacalhau. Esse bacalhau aqui eu vou desligar um pouquinho, eu vou tirar ele, para que vocês vejam, tá? Vou tirar o papel alumínio dele. Tá aqui no recipiente. Tem que ter muito cuidado para que você tire. Veja que tá aqui. Ele tá precisando aqui justamente pegar a cor quando eu for botar o molho. E vou gratinar ele um pouco. Então ele tá aqui. Os legumes já estão todos cozidos. Todos estão no ponto. Vou deixar aqui, que é os 15 minutos finais que a gente vai colocar ele no fogo. Vou deixar aqui meu forno. Minha batata já tá no ponto. Vou pegar apenas a assadeira. Ops. Tá? Vou tirar aqui para levar a minha batata aqui para a bancada, vocês já viram aqui. E agora, ao mesmo tempo, eu vou pegar aqui com a ajuda de escumadeira, vou segurar aqui o espinafre e vou recolher completamente a água. Tá? Segura aqui com a escumadeira. Tem que deixar sem água nenhuma o espinafre, porque senão vai ficar uma papa completa. O espinafre já tem muita água e depois do cozimento ela absorve, né? Tem um truque que se faz muito, assim, eu gosto muito disso, eu não vou mentir. Eu gosto da lasanha com a massa verde. Assim como eu também gosto de fazer um espaguete quando eu preparo minha massa fresca. Eu gosto que ela fique verde, eu não sei porque, dá um sabor diferente. O truque é você pegar e cozinhar junto com o espinafre. Então você pega a massa, quando você vai botar para ferver, você pega ela e ferve e bota espinafre dentro da massa, a massa vai absorver a cor do espinafre. Então às vezes o caldo que eu joguei fora aqui, ele poderia ser guardado, congelado, para que no momento que você fosse fazer uma massa e quisesse uma massa verde, você usar o espinafre, porque seria uma forma de fazer ela disso. Da mesma forma também tem gente que utiliza a beterraba para que ela fique um pouco mais escura, né? Ela fique vermelha no cozimento de uma massa. E o espinafre tem, a beterraba ela tem uma vantagem, né? A beterraba tem a doçura da beterraba. Então pode, num molho que você tem um molho um pouco de acidez, você pode utilizar. A gente diz assim o seguinte, tem gente que utiliza um molho de tomate e diz assim, eu vou usar açúcar para tirar a acidez. Isso é balela, não vai tirar acidez de porcaria nenhuma, tá? Por quê? Quimicamente falando, esse processo não combina. Você não vai acabar a acidez porque vai botar açúcar. Você pode usar algum ingrediente que ele vai absorver a acidez e aí sim ele vai complementar o prato. É por isso que na Itália geralmente se utiliza no molho de tomate, se utiliza
a cenoura cortadinha, picada, a brunoise, picadozinho, bem pequenininho, faz. Lembrando que essa é a receita de um molho de tomate, eu coloquei dentro de um programa que a gente fez. Foi o primeiro programa Degustando Conversas, onde eu resgatei e a gente voltou a gravar, que foi um programa que a gente fez o ano passado. Tem lá um molho específico, um molho à bolonhesa, um ragu de carne, que é típico da Toscana, que foi aquele chefe da Toscana que eu gravei com ele e tal, e aí foi quando eu estive lá na Toscana, na Florença, que foi justamente em Florença que ele ensinou e mostrando justamente esse truque aí que você pode usar. Então, muito cuidado com isso. Eu vou aqui, ó, por incrível que pareça, pegar o espinafre e enxugar. Tirei o líquido aqui completamente, tá? Se precisar fazer mais isso, faça. Mais de uma vez pode fazer. Lembrando que esse processo aqui que a gente faz é o mesmo processo da salsinha. O último prato que eu fiz, a gente fez a salsinha, eu piquei a salsinha e aí eu peguei e tirei o líquido dela. Por quê? Porque ele absorve, fica bem mais gostoso no prato. Quando tem muita água, além de que necessariamente a água vai fazer que no processo de cocção não fique bacana, para você ter a fritura, por exemplo, de um camarão, como era o prato especificamente lá, vai ficar com água, então o camarão vai passar do ponto, e camarão borrachudo ninguém merece. Então a mesma coisa aqui com o espinafre. Peguei aqui o espinafre, vou levar aqui pro mix, e aqui, ó, vou misturar, o bacalhau já tá ali. Aqui a quantidade é metade de um maço, digamos assim, de espinafre com metade de um requeijão. O requeijão tem 180 gramas, 200, você botar 100 gramas aqui no meu requeijão, tá? E bater aqui no mix. Então veja, vai ter líquido, eu tô botando aqui a metade, tá? Vou botar aqui o mix. Vamos olhar aqui. Só para lembrar, essa receita aqui, por incrível que pareça, quando eu comecei a gravar o programa, eu passei 6 temporadas no SBT, e na época a gente gravava com uma parceria com uma cozinha que vendia, enfim, que produzia móveis e também tinha uma cozinha que era doméstica para vender, que era Finger, uma marca bem conhecida na época. E a gente usava a cozinha deles. E aí um dia o dono, Gutenberg, perguntou se eu não poderia fazer um jantar para futuros clientes, eram 10 casais, para fazer cozinhar para esses 10 casais. Sempre dá mais do que isso. Geralmente é uma fria. Então você prepare quando for cozinhar para 10, fique pronto para cozinhar para 15, para 16. E assim, foi um desafio gigantesco, porque a gente tinha que fazer a entrada, o prato principal e a sobremesa. Tanto é que a sobremesa que até hoje eu sei fazer, o petit gâteau, foi o petit gâteau que a gente resolveu fazer lá na época. Eu e meu irmão, que me ajudava, Túlio Maia, enfim, que era o, digamos assim, o sous-chefe. Eu não sou chefe, mas enfim, vamos chamar ele de sous-chefe. E a gente fez e tentamos descobrir dias anteriores qual seria a receita que a gente faria. A gente resolveu fazer com esse molho de espinafre com requeijão para colocar em cima do bacalhau. Obviamente eu fiz a isca de bacalhau, mas a ideia é que você pudesse fazer isso exatamente em cima da posta do bacalhau, porque vai ficar bem mais bonito e bem mais estiloso no prato. Mas mesmo assim eu vou usar esse molho que eu fiz, bem homogêneo aí. Voltou para aqui, vamos deixar aqui, tá? Batatazinha aqui. Então tá aqui o alecrim, eu vou cortar aqui os ramos de alecrim. Aqui a gente tem a sálvia, tem ali o tomilho, aqui o manjericão roxo e aqui o manjericão basílico, que é o manjericão italiano, tá? Aquele manjericão das folhas finas é o manjericão francês. E aqui tá aqui, alecrim não tem erro, cheira demais, é com a batata ao murro que a gente vai usar. Aqui a gente vai ter o bendito batata ao murro, né? Que na verdade eu vou só amassar para abrir ela completamente, ó. É por isso que diz que é ao murro, mas aqui pode amassar que aqui dá no ponto, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou fazer isso, abrir ela aqui completamente. Aqui eu vou botar azeite. Eu propositalmente eu vou botar ela juntamente com o bacalhau, porque eu quero aproveitar esse cheiro do alecrim. Por que é que você bota o alecrim no fogo e você sempre fala que não vai botar o manjericão? Porque o tempo de fogo do alecrim, por ele ser mais duro, ele aguenta mais fogo do que, obviamente, o manjericão. É por isso que o manjericão, até eu sempre digo, pizza marguerita, não se coloca o manjericão quando vai botar a pizza no fogo. Se coloca o manjericão quando você tira a pizza do fogo. A mesma coisa para uma massa. Você vai usar o manjericão, você não vai botar ela dentro
do próprio tempero. Você vai ter que esperar sair a própria quentura, você vai fazer essa mistura. Tá? Aqui sal grosso. Não tem fé de sal grosso não, mas... Tô colocando aqui sal grosso e vou inverter para ter dos dois lados. O sal grosso ele tem uma vantagem porque ele aguenta mais calor, tá? Tanto é que é com sal grosso que a gente faz o quê? Churrasco. Ninguém faz sal grosso com sal iodado, né? Sal refinado. Você faz com o churrasco. E aqui eu vou preparar aqui, ó. Vou terminar aqui. Vou pegar as azeitonas. Cadê a... Vou colocar a azeitona preta. Eu gosto muito da azeitona preta. E particularmente é porque eu acho que também melhora muito a cor, né? A tonalidade aqui do que a gente tem. Tá aqui, coloquei a azeitona preta. Eu vou dar aqui todo um sabor diferente. Eu vou pegar a noz moscada. E vou ralar, tá? Você pode pegar noz em pó, mas particularmente o sabor é bem diferente. Moscado e sem estar em pó. Então tá aqui a noz moscada, já coloquei tudo. E agora vou aqui, ó, por cima do meu bacalhau. Vou colocar aqui o meu molho aqui de espinafre com requeijão, tá? E vou colocar um queijo por cima, para que ele possa gratinar bem. Veja que eu coloquei pouco sal, tá? Eu tô colocando aqui um queijozinho parmesão por cima. E agora eu vou... Tá aí o meu bacalhau. Eu vou colocar agora no forno o bacalhau. Vou colocar vizinho a batata ao murro. Vou ligar aqui em 200 graus, vou esperar 10 minutos para que a gente possa retirar. E aí, quando eu retirar, eu vou fazer a salada. Então tá aqui o meu bacalhau, que eu vou colocar aqui. Posso afastar isso aqui, ó. Então isso aqui fica bonito assim, fica, né? Vou pegar aqui o bacalhau com o meu molho, tá? Vou pegar aqui um pouco da cama dos ingredientes. Também pegar aqui um pouco do gratinado que ficou aqui em cima, tá? Junto com o queijo parmesão. E por último, vou pegar aqui um pouco da salada. Lembrando que aqui a salada tem um molho que é feito na proporção de 3 colheres de azeite extra virgem, 1 colher de vinagre de xerez e 1 colher pequena de sopa de açúcar com o azeite trufado. Vou botar aqui por cima para trazer todo um aroma para a minha salada, tá? Então está aqui, vou botar mais um pouco aqui para ninguém estar dizendo que eu estou botando pouca comida para os convidados. Quer que eu enxugue isso aqui? É bom, né? Pronto, para ser servido. E aqui a gente encerra o prato de hoje. O meu bacalhau com um molho de espinafre, acompanhado de batata ao murro e uma salada com rúcula, agrião, rabanete e o vinagre de xerez. Bom apetite!